Graças a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, ou acesse a tua Bíblia, acompanhando a leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos falar um pouco essa noite sobre tentação. Os 3 níveis de tentação é o título dessa mensagem. E como base para nossa reflexão, nós vamos pegar a passagem de Jesus no deserto, assim que ele é batizado. A palavra de Deus diz que ele é impelido pelo Espírito Santo e algumas coisas acontecem ali. Então, a nossa leitura diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no verso 8 diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Um outro texto, uma outra passagem sinótica diz que Jesus foi levado até o pináculo do templo. Enfim, fala conosco nessa noite, Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, dar-nos o entendimento da Tua palavra, para que nós possamos ter discernimento, ó Senhor, das lutas e dos desafios que precisamos enfrentar aqui, até que o Senhor volte, para que possamos estar contigo. Edifica-nos em Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, o contexto aqui é o batismo de Jesus. Jesus é batizado. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério. E a palavra de Deus diz que uma voz do céu, ela é ouvida, e o Senhor dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E essa passagem, então, Jesus dá início ao seu ministério, e após ser batizado, a palavra de Deus diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali permanecendo 40 dias, sendo tentado por Satanás. Em Marcos capítulo 1, registra isso, né, que logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E em quais áreas que Jesus foi tentado? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em tudo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, no entanto sem pecado. Agora é importante que a gente entenda o foco de Satanás nas nossas tentações, porque Satanás ele usa de sutileza as nossas fraquezas. Ele não vai tentar numa área em que a gente não tem dificuldade,
mas ele vai vai nos tentar justamente naquela área que nós temos mais dificuldade, nas ambições, nas nossas necessidades, nas necessidades físicas, né? Necessidades psicológicas, quando nós somos atacados na nossa família, nas nossas emoções. Ele vai usar o medo, ele vai usar de todo o expediente, até a nossa piedade e até o conhecimento que nós temos da palavra de Deus e a nossa vida espiritual, tudo o que ele puder, ele vai usar todo esse expediente para tentar fazer com que um dos filhos de Deus se desvie dos caminhos do Senhor. E nós precisamos estar atentos, e muitas vezes nós caímos nessas ciladas, muitas vezes nós acabamos caindo na mentira de Satanás. E aqui então veja, Jesus está sendo tentado na sua convicção. Satanás usa essa expressão: se tu és o Filho de Deus. E muitas vezes as pessoas se voltam para a gente, pessoas da nossa estima, pessoas que amamos, mas você é, não, se você fosse crente, crente não pode isso, crente não fazia isso, e tentando o quê? Tentando menosprezar a nossa fé, fazer com que a gente diminua, fazer com que a gente enfraqueça na fé, com que o desânimo venha sobre as nossas vidas, tentar nos enfraquecer na fé. Esse é o objetivo de Satanás, nos tentar na nossa convicção, na identidade que recebemos em Cristo Jesus. Ele está tentando aqui Jesus na sua identidade. E é uma coisa importante que nós precisamos, que o crente precisa ter convicção de quem ele é. Nós precisamos ter convicção de quem somos ainda, primeiro de quem éramos. Por isso que nós realizamos o memorial. Essa é a importância de participarmos da ceia, porque na ceia nós estamos celebrando o memorial de quem éramos. Nós éramos inimigos por natureza de Deus, não buscávamos a Deus, não tínhamos sequer inclinação para buscar o Senhor que nos alcança, Ele nos perdoa, e nós precisamos ter a convicção de quem nos tornamos nele. Qual é a convicção que você tem de Deus em relação a você? Qual é a convicção que o crente precisa ter, né? O que Deus pensa e sente por você? O que Deus pensa e sente daquele irmão que é o líder, que é o bispo, que é o pastor, nada, gente. A única coisa que nos diferencia aqui é o chamado. A única coisa que nos diferencia aqui é o ministério que nos distingue, nada mais. Você quer receber galardão de profeta? Você não precisa ser um profeta para receber galardão de profeta. Não precisa ser um pastor para receber galardão de pastor. Porque existem diferenças de galardão, a Bíblia diz que é. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que dá uma água de beber a um desses pequeninos, a um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Então, o que nos diferencia? Só o chamado. O meu chamado foi para estar aqui. Mas qual que foi o teu chamado? O que Deus pensa, o que Deus sente acerca de você? Esse é algo que nós precisamos descobrir, quem é Deus para nós. Ele é apenas um Deus distante? O Senhor Jesus nos apresenta como um Pai. E como que Deus interage com a gente? Como que Ele interage com você? E qual é a convicção? Primeiro, qual é a convicção que Deus tem de nós? E qual a convicção que nós temos de Deus em relação a nós? O que eu penso e o que eu sinto por Deus? São coisas que nós precisamos parar para pensar. Quem eu sou em relação a Deus? Como que eu interajo com o Senhor? Nós precisamos ter convicção de quem é Deus em relação a nós. Porque os conflitos estão aí.
Os conflitos estão aí. A verdade é que o ser humano é muito volúvel. Nós nos deixamos levar por ventos de doutrina. Nós nos deixamos levar por modismo. Por quê? Por falta de convicção. Por falta de convicção. Então vamos pensar. Será que eu falo isso? Se a gente for olhar para o passado, essa igreja já foi abarrotada de gente. Algumas pessoas talvez saíram daqui por razão justa. Se mudaram de cidade, mudaram de local, então procuraram uma igreja mais próxima. Tem assim, mas muita gente, mas tem pessoas que saíram aqui por modismo. Porque não foi com a cara do pastor. Ou porque não foi convidado para participar de um determinado ministério, ou porque ele achou que foi destratado em algum momento. Então sai por falta de convicção. Nós precisamos ter convicção da nossa fé. Convicção de que Deus nos plantou aqui, é aqui que nós vamos florescer. Veja, Israel recebeu agora, fez 70 e poucos anos, que Israel recebeu de volta o seu território, e quando ele recebeu um deserto. Um deserto. Vai lá visitar Israel. Israel fez florescer o deserto. Não importa se o lugar que eu e você estamos é um deserto, mas eu fui plantado ali. E é ali que Deus vai fazer eu florescer. E é ali que Deus vai fazer eu frutificar. E é ali que eu vou ter alegria e vou perceber o cuidado de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus derramada sobre a minha vida. Mas isso só vai acontecer se eu tiver uma forte convicção de fé, de quem eu sou, de onde eu fui plantado pelo Senhor. Porque o ser humano é muito frágil, ele é levado por opiniões, por modismo e acaba seguindo a maioria. É a frase de Spurgeon, é a seguinte: não, olha, já naquele tempo, o príncipe dos pregadores dizia: não vá onde tem um bom louvor, não vá onde tem uma boa pregação, onde tem um bom pregador, vá e permaneça onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado, porque ali você vai crescer, ali você vai receber alimento, nutriente para a fé. Porque o ser humano, ele tem esses conflitos internos, num dia ele está bom, no outro dia ele não está, não é assim com você ou é só comigo que é assim? Tem dia que a gente levanta e ninguém pode com a gente, porque a gente está tão cheio de fé, tão cheio da graça, já levanta louvando, adorando, nada atrapalha o dia da gente. Mas tem dia que a gente levanta assim, pensando que a gente é arrastado, é o pior dos piores, só a graça de Deus. Percebe que essas situações muitas vezes acabam influenciando a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Gente, deixa eu falar para você. Você acha que todos os domingos, ou as 2 vezes ou 3 vezes na semana que a gente está aqui compartilhando uma palavra de Deus, que a gente vem aqui inspirado? Tem dia que o coração da gente fica tão inquieto, porque a gente não... E essa oração: Deus, eu não tenho uma inspiração. E olha, para trazer essa palavra, foi uma luta para trazer essa palavra dessa noite. Porque é fácil, eu tenho um sermonário de 2007, 2008, 2009, de 2007 até 2022, eu tenho um sermonário que eu tenho mais de 300 pregações. Se você contar assim, pelo menos no mínimo 50 por ano, de 2007 até 2022, fora as que eu perdi quando ficava no computador,
Tem muita mensagem, é só escolher uma lá e falar. Mas não é assim que funciona. Porque se não tiver algo que te traz tranquilidade, paz, você não consegue. E a gente tem que reconhecer isso, diante de Deus, diante da igreja. Hoje foi uma luta para compartilhar essa palavra. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que nós consideramos heróis da fé e que tiveram dificuldade, que tiveram problemas, que tiveram medo, que mentiram, que quase desistiram. Elias pediu a morte para si. Moisés pediu: risca o meu nome do livro da Bíblia, do seu livro. Abraão tentou fazer as coisas do jeito dele, porque Deus havia prometido um filho para Abraão. Você consegue perceber que esse é o ser humano, mas aqui são homens usados por Deus, homens que são padrão da fé. Abraão, que foi o pai da fé. Davi, que foi aquele homem que consolidou um coração segundo o coração de Deus. Mas pessoas, homens consagrados e mulheres consagradas que tiveram dificuldade na caminhada, mas que acabaram, que não sucumbiram, porque essas pessoas, elas tiveram uma experiência tão profunda com Deus, e elas tinham convicções de quem elas eram diante de Deus, e de quem Deus era diante delas. Davi havia sido ungido, ele tinha convicção de quem era esse Deus. E aqui, nosso texto, ele nos apresenta, então, Jesus Cristo no deserto, e um conflito. É um conflito com as trevas. E Jesus vence Satanás. E Satanás acaba então o deixando, e a Bíblia diz, até a ocasião oportuna. Às vezes a gente pensa que nós já vencemos Satanás naquela área, naquela situação, mas olha, é até a ocasião oportuna. Quando ele encontrar uma oportunidade, ele vai tentar de novo contra as nossas vidas. Ele vai vir de uma maneira sutil, talvez com uma outra cor, com uma outra roupagem, num outro contexto, mas ele vai tentar a gente. E algo que é tremendo e maravilhoso é a forma como Jesus vence. Jesus vence, ele não vence Satanás como um Deus, mas como um homem cheio do Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus, que o Filho, ele se esvaziou, ele assumiu a nossa natureza. Jesus, ele andou nessa terra 100% homem, 100% humano, e foi nessa condição que ele vence a Satanás, mostrando para nós, para mim e para você, que é possível que você e eu também triunfemos diante do poder das trevas, como um homem cheio do Espírito de Deus. Ele venceu como? Ele venceu com o conhecimento da palavra. E eu deixo dizer uma coisa, que é uma coisa que o Senhor falou claramente comigo na noite anterior, porque eu estava compartilhando, falei: Senhor, nós temos tanto conhecimento da Tua palavra, mais conhecimento do que os apóstolos tinham. E o Senhor disse: não, você está errado, vocês não têm conhecimento, vocês têm muita informação. Informação é diferente de conhecimento. Informação é uma coisa que você vai lá e busca. Conhecimento é aquilo que está dentro de você, é aquela convicção que você tem. Nem todo mundo tem esse conhecimento, não. Nós temos muita informação, sim, mas o conhecimento, por isso que Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então Jesus vence essas tentações, ele usa o conhecimento, esse conhecimento que ele tinha da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus, da palavra de Deus. Jesus usou o conhecimento da palavra que ele estudou. Jesus não sabia as coisas assim na cabeça dele. Ele estudou a Torá, ele estudou o Antigo Testamento. Jesus leu bastante. É por isso que ele conhecia, não é porque ele era Deus, não, ele era humano, precisava estudar, precisava aprender a ler, se não aprendesse a ler, já não ia saber.
E Jesus, a gente percebe aqui, ele usando, né, Jesus usa o conhecimento que ele adquiriu da palavra de Deus. Nós precisamos usar o conhecimento que nós adquirimos da palavra. Usa pela fé. Usa para ver se dá certo. Usa para ver se dá certo. Quando você perceber um conflito, amarra aquele espírito aquele espírito de conflito que está ali operando. Usa pelo menos para ver se vai dar certo, se Deus tem te dado alguma autoridade daquilo que você tem aprendido. E Jesus usa então o conhecimento que tem. A gente percebe que Jesus ele é tentado em 3 níveis diferentes, e cada um de nós somos tentados nesses 3 níveis em que Jesus ele é tentado. Deus disse: tu és meu filho. E Satanás disse: se tu és o filho de Deus, na nossa convicção. Então Satanás procura fazer o mesmo com a gente, trazer conflito dentro dos nossos corações. O objetivo é fazer com que a gente caia. O objetivo é fazer com que a gente se desvie. Então, veja, Satanás tenta colocar dúvida. O primeiro nível de tentação está relacionado com a necessidade humana, com as nossas necessidades fisiológicas. Satanás, ele depois de, verso 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador se aproxima. Veja, necessidade fisiológica, nossa necessidade. E ele diz: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Somos tentados na necessidade que afeta a nossa carne, que afeta o nosso corpo. Sabe quando é que a gente é tentado? A gente não é tentado quando as contas estão pagas, está tudo certo. Eu vinha conversando com o Gabriel agora, e eu estava dizendo: filho, o bispo ele dá tem hora que foge as palavras. Não é sugestão, é mais que sugestão, é o quê? Quando a gente quer falar coisa boa para o outro. Pode ser uma recomendação. Ele nos ensina, dá dicas, né? Viva com 70% do que você... Porque você quer ser um homem, uma mulher bem-sucedido, viva apenas com 70% do que você ganha, só com 70%. Faça a conta, 70%, precisa viver com 70%, porque 10% não é teu. Esse foi o que a mãe do bispo ensinou a ele. Porque 10% não é seu, 10% é do Senhor. Você é um crente, você é um homem de Deus, você serve a Deus, 10% você tem que devolver ao Senhor. Pelo menos 10% você tem que investir, colocar numa aplicação, e os outros 10% você precisa guardar para alguma emergência. E você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas nós não temos dificuldade, por exemplo, de entregar um dízimo, de dar uma oferta, quando as contas estão pagas. Mas deixa a água, deixa o talão do condomínio surpreender a gente. Deixa a gente ter que gastar uma continha ali, que a gente não estava contando lá, com o reparo de um automóvel, ou ter que comprar um casamento, tem que comprar um vestido para a esposa, fazer os cabelos ficar bonitos, né? O cabelo da Denise é bonito, eu gosto do cabelo dela desse jeito assim, bem pintadinho assim. Aí nós somos tentados nas nossas necessidades fisiológicas, nas nossas necessidades. É uma porta para que o inimigo, ele diz, e olha o que ele diz assim, não é? Nós somos tentados nessa área, e Jesus e Satanás ainda fala assim: veja, usa o teu poder, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele está querendo dizer para a gente? Usa a influência que você tem. Você vai ficar esperando aí 2 anos para ser atendido pelo SUS? Usa a tua influência. Dá um jeitinho de conversar lá com o vereador, com o deputado que você conhece. Dá um jeito de cortar a frente. Afinal de contas, quem que é o João Ninguém que está na tua frente aí, né? Você é mais importante que ele. Somos tentados quando a água, sabe? Quando a água bate usa o teu poder. Mas Jesus responde: nem só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, veja o que diz. Jesus está citando aqui o Antigo Testamento. Ele diz, Deuteronômio 8:3, Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conhecias, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, da boca do Senhor viverá o homem. Jesus, ele citou a palavra, que ele leu e que gravou no coração dele. Quem que deixou passar? Quem que foi que humilhou? Foi o Senhor que humilhou. Quem que deixou passar fome? Foi o Senhor que deixou. Para quê? E ele sustentou, para que o povo pudesse conhecer quem é esse Deus que nos sustenta. Então veja, a resposta de Jesus está relacionada com o período que Israel fica 40 anos no deserto. E aí você percebe que Jesus também está no deserto agora. Durante 40 dias você consegue perceber os 40 aqui, a similaridade que existe entre uma situação e outra. Quando o povo está no Egito, fugindo, e Deus sustentando aquele povo, então Jesus está no deserto, passando pelas mesmas aflições, sendo tentado em todas as coisas, então em obediência ele suporta a prova. Ele é um ser humano com as mesmas limitações físicas. Jesus sente calor, ele tem sede, ele tem fome, ele é igual a mim, igual a você. Portanto, quando nós estivermos passando por alguma necessidade, se você estiver passando por algum tipo de deserto, seja ele qual for, uma situação fisiológica séria, lembre-se que Jesus suportou e venceu, para que eu e você também pudéssemos suportar e vencer. Ele venceu na sua humanidade. Eu e você também podemos vencer, porque Deus é fiel. A Bíblia diz, ele esteve com as feras, mas foi servido pelos anjos, foi amparado pelos anjos. Jesus não estava sozinho. Deixa eu me dizer para você, você não está só. Você às vezes pensa que está só, mas você não está só. Lembra do poema Pegadas na Areia? Todo mundo conhece. A gente pensa que está só, mas há momentos que o Senhor está nos carregando no colo, e por isso a gente vê apenas uma pegada durante boa parte da nossa caminhada, porque não temos forças, porque estamos sendo tentados na área fisiológica, da nossa necessidade, que tira as nossas forças. Mas Jesus venceu, e você vence, porque você não está só. Esse é só o primeiro nível de tentação, mas tem o segundo nível de tentação, que está relacionado com o poder de Deus. Se no primeiro nível, Satanás fala assim, usa o poder que tem, usa a influência que você tem, veja, o segundo nível, ele se relaciona com o poder de Deus. É um nível que trabalha na nossa mente, na nossa alma, a luta da alma. O texto diz, lança-te, porque está escrito, o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te sustentem. Ou seja, o segundo nível está relacionado com o nosso relacionamento com Deus. E quando ele diz, lança-te daqui para baixo, ele está dizendo, viva a sua vida despreocupadamente. Viva de qualquer maneira, desde que domingo você possa marcar o ponto. Tranquilo, vai vivendo, vai levando a vida, deixa a vida te levar. Jesus é tentado a fazer algo para provar que pode contar com o cuidado de Deus, para provar que ele pode contar com o cuidado de Deus. É a luta interior. O texto diz que Jesus foi transportado até o pináculo do templo. No entanto, Jesus não foi seduzido pelos sentimentos e pelas emoções.
Ele não foi. Ele permaneceu firme. O que nós aprendemos aqui? A vida cristã, as nossas decisões não devem e não podem ser tomadas com base no sentimento e com base nas nossas emoções. Nós vamos errar sempre. Nós vamos errar muito. Se não errar sempre, nós vamos errar muito. Porque o profeta Jeremias já diz: o coração é enganoso. O nosso coração, ele prega peças. Qual que é o significado disso? O pináculo do templo é a parte mais alta da edificação. Então, alguns estudiosos consideram que o seu significado aqui, ele tem como representação a autoridade máxima religiosa, é uma vida espiritual. Lembrando que Jesus, então, ele fez uma referência ao templo com relação ao seu próprio corpo, como figura do templo, dizendo, né, vocês vão destruir esse santuário e eu vou levantá-lo em 3 dias. Nós podíamos dizer que Satanás está propondo aqui que Jesus usasse a sua glória espiritual, do ministério bem-sucedido. Vai lá, mostra para todo mundo, né? Colocar Deus à prova, dessa forma. Começa daí, você é o filho de Deus, começa daí. Pula daí. As pessoas vão aplaudir você. As pessoas vão acreditar que você é mesmo. E esse é um nível de tentação perigoso. Mas Jesus responde, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E é interessante que as respostas que Jesus dá estão todas relacionadas com o tempo em que o povo esteve no deserto. Porque em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, está escrito exatamente isso: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Jesus mais uma vez remete sua resposta ao episódio ocorrido no deserto, como Israel havia procedido para com o Senhor em Massá. Muitas vezes esse povo, que a palavra de Deus diz, é um povo de dura cerviz. O Senhor nos tirou de lá para nos fazer morrer aqui, porque não tinha sepultura no Egito. Não é assim que esse povo fala e vai tentando, coração duro, tentando o Senhor, tentando a Deus. O povo no deserto permitiu que a dúvida subisse ao seu coração, por isso que daquela geração toda pereceu no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que nós conhecemos a história. Toda aquela geração perece no deserto. O pastor Fábio citou hoje aqui pela manhã, que inclusive Moisés não entra na terra prometida, por um ato que ele comete, né? Deus fala assim: fala com a rocha, eu estarei ali diante da rocha, e ela vai brotar água. E Moisés, ele está cheio de ira, cheio de furor, por causa daquele povo que tirou ele do sério, e ele vai lá e ele toca a rocha, não toca a rocha, ele bate na rocha 2 vezes. Mas interessante que eu já vi alguns comentários, essa está certo, ele não obedeceu a Deus, ele ficou irado e agiu na ira, e perdeu a bênção por causa disso. Mas tem um comentário que eu fiquei bastante, que nos faz pensar, porque em 2 ocasiões oportunas, Moisés faz com que brote água da rocha. Eu não tenho as referências aqui agora, eu podia mostrar para você as 2 referências, mas você pode pesquisar isso. Na primeira vez, essa é a segunda, na primeira vez que o povo como que é o nome mesmo? Murmura. Deus fala assim: Moisés, eu vou estar ali na rocha e você vai ferir a rocha. Você vai ferir a rocha. E é assim que acontece. Moisés vai lá e bate na rocha, e brota a água da rocha. Na segunda vez, Deus fala assim: você vai falar com a rocha. São 2 experiências diferentes. Isso nos faz pensar que a primeira, ou Moisés estava desatento, ou
ou o pessoal tirando ele do sério fez com que ele ficasse muito desatento. Falei, é Deus, a primeira vez ele mandou bater na rocha, vamos bater na rocha. Ou ele tentou usar a primeira experiência para a segunda vez. Falar é a rocha, né? Essa é a segunda experiência, mas tem a primeira experiência, que ele bate na rocha. Isso faz pensar nas nossas experiências com Deus. Muitas vezes nós estamos tentando viver a nossa vida espiritual com a primeira experiência que nós tivemos. E o Senhor quer nos dar uma experiência nova. Ele quer mostrar algo novo para a gente. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. Unção tem que ser nova, né? A unção ela é nova. Precisa ser uma unção nova. O Senhor quer nos dar coisas novas. Ele quer nos mostrar coisas novas. Então veja, o diabo tenta colocar dúvida no nosso coração. Nunca duvide do amor de Deus. Nunca duvide da graça de Deus. Nunca duvide do cuidado de Deus sobre a sua vida. Você percebeu que é o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto? Você percebeu que é Deus que conduziu o povo pelo deserto? Você percebeu que é Deus que fez que humilhou o povo, que fez com que o povo passasse fome, privação, para que o povo pudesse experimentar o cuidado de Deus e a manifestação da graça de Deus? Algumas coisas que acontecem com a gente, que a gente questiona, mas é para que a gente possa ter uma experiência maior com Deus. Assim como Jó teve uma experiência tremenda com Deus, mas só depois que passou por situações em que precisou da graça de Deus. Então é isso, usa o poder que Deus te deu. E o terceiro nível de tentação, e último para a nossa reflexão de hoje, está ligado com a satisfação do nosso ego, né? Satanás usa a glória e a satisfação da conquista das coisas deste mundo. Está ligado com a satisfação do nosso ego. Ele oferece o seu poder para conquistar coisas. O terceiro nível é espiritual, porque ele diz assim: se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo o que você precisa, tudo o que você quer. Esse nível é o nível espiritual. Te darei tudo isso. Então Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito. Verso 10: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Satanás mostrou as glórias do mundo a Jesus, prometeu dar a Ele aquilo que já era dele. Às vezes Satanás está tentando dar algo para nós que já é nosso por promessa e por herança de Deus. O que eu aprendo aqui? Que Satanás procura fazer o mesmo com a gente. Ele consegue vantagem quando a gente começa a negociar, quando ele consegue fazer com que a gente negocie a nossa vida espiritual em troca das coisas do mundo. Negociar nossa vida espiritual. Quando negociamos nossa piedade para ganhar mais. Quando negociamos o nosso tempo que é consagrado ao Senhor, aquele tempo que é consagrado. Quantas horas que nós temos por dia? Nós temos 24. Pelo menos 8 nós dedicamos ao sono. Sobra quanto? Sobra 16. Das 16 nós temos 8 de trabalho, pelo menos. Nós temos mais 8 horas. Talvez você dedique ali mais meia hora de devocional. Mas tem o tempo que você consagra ao Senhor, aquele tempo que é só de Deus. E muitas vezes nós negociamos esse tempo. Nós negociamos aquilo que nós consagramos ao Senhor. E Ele ganha vantagem quando Ele consegue esse objetivo, tirar a prioridade da nossa, né, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós trocamos isso por coisas que nós podemos, que é coisas que o mundo nos oferece. Não tem nada de errado, nós sermos empreendedores, não tem nada de errado, nós temos os nossos hobbies, nós sermos bem-sucedidos, ter o nosso esporte, ser um empresário, ser alguém na vida, não tem nada de errado nisso. O problema é quando nós comprometemos a nossa devoção. E o que Satanás está
Como que é a palavra, gente? Puxa, depois da Covid, hein? Propondo. O que ele está propondo aqui é que Jesus comprometa o seu tempo consagrado. Infelizmente, tem pessoas que acabam perdendo o melhor de Deus, porque comprometem o tempo que haviam consagrado ao Senhor. E ao invés de estar adorando ao Senhor, estão adorando o Mamon, porque a conquista, essas coisas acabam sendo mais importantes. E aqui é onde a gente percebe o poder que vem da verdadeira adoração. Porque foi nessa hora que Satanás se ausentou da presença do Senhor. Foi nessa hora que ele o deixou. Porque essa foi a resposta de Jesus: retira-te, pois somente a Deus adorarás e somente ao Senhor prestará culto. Somente ao Senhor. Portanto, irmãos, a conclusão é: qual que é a nossa motivação, né, para servir ao Senhor? Nós começamos falando dos conflitos, né, internos que nós temos, né? Nós estamos vivendo tantos desafios nós estamos vivendo coisas, inversão de valores que nós há 15, 20 anos atrás nós não imaginávamos, há 30 anos atrás nós não imaginávamos nunca que viveríamos, mas nós estamos vivendo hoje. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do altar de Deus, para que o Senhor possa nos dar essa firme convicção. Nós não precisamos provar nada a ninguém. Você não precisa provar para ninguém que você é crente. Não precisamos provar. Jesus não precisou provar nada para Satanás. Ele não fez nenhuma daquelas coisas para provar quem ele era. E nós não precisamos fazer nada para provar para o nosso chefe, ou para o nosso empregado, ou para o nosso amigo, ou para o nosso síndico, ou para o nosso cônjuge. Não precisamos fazer nada para provar que nós somos o que Deus diz que nós somos em Cristo Jesus. Nós só precisamos permanecer na palavra de Deus, firmes na palavra, nos alimentar da palavra, porque esse é o verdadeiro alimento, é palavra, é Bíblia, conhecimento e oração. É isso que sustenta e que deixa o crente em pé. Esse é o nosso alimento, fazer a vontade de Deus. Jesus diz: eu tenho uma comida que vocês não podem dar para mim, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra que Ele me mandou. Essa é a nossa. Isso que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, e que vai fazer com que a gente esteja preparado para enfrentar as ciladas, porque se Satanás veio para tentar a vida do Filho de Deus, ele vai vir para tentar a minha e a sua vida também. E nós precisamos estar preparados. Como nós dissemos no início do culto dessa manhã: preparado está o meu coração, ó Senhor. Então vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Quero chamar a Cleide para vir aqui à frente. E você precisa saber que você não está sozinho, mas também não pode se isolar. Não podemos nos isolar, não podemos enfraquecer na fé. No deserto, Israel, ele tinha um grande problema com os amalequitas. E os amalequitas eram um povo que esperava, ele esperava os mais fraquinhos, né? Os mais desapercebidos. Então ele atacava de forma traiçoeira. E nós precisamos entender que Satanás é traiçoeiro. Ele vai tentar nos atacar nas áreas mais frágeis das nossas vidas. Por isso nós precisamos estar atentos
e precisamos nos fortalecer na fé. Por isso é importante confissão de pecados. Por isso é importante aquela oração em que a gente se coloca diante de Deus e confessa pecado, porque quando a gente confessa pecado, quando a gente rasga o coração para Deus e diz: Deus, tem misericórdia, Senhor, porque mais uma vez eu pequei nessa área, oh maldição. E é ali que o Senhor, Ele vai nos perdoar e nos fortalecer, para que a gente não caia de novo. Pai, nós te louvamos, que essa palavra, Senhor, ela venha nos deixar alertas com relação às inúmeras investidas das trevas contra as nossas vidas. Fortalece o teu povo e fortaleça a tua igreja. Inspira-nos, ó Espírito, a buscarmos não apenas a informação, mas o conhecimento da tua palavra, para que possamos ter um conhecimento correto acerca de quem é o nosso Deus. Que nós possamos ter, Senhor, gravado no nosso coração, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós cremos nisso. Ajuda-nos a viver desta forma pela fé, Senhor. Fortaleça o teu povo e fortaleça a tua igreja, e que nós possamos usar única e exclusivamente a maior arma que o ser humano pode ter, que o crente pode ter, que é a palavra de Deus, porque ela vence todas as coisas. Ao longo da história, essa palavra aqui já tentaram queimar, já tentaram destruir, e ela tem resistido até aqui, a tua igreja, porque é o Senhor quem edifica a igreja, e o Senhor é aquele que vela pela sua palavra. Portanto, abençoe o seu povo, abençoe meu irmão, essa minha irmã que está passando por lutas, e que nesse momento de luta, nesse momento de dúvida, que o diabo tenta colocar dúvida, que situações vêm, Senhor, para tentar na área fisiológica, na necessidade humana, Senhor, venha com o teu maná, derrama a tua provisão, derrama o pão cotidiano, o pão do dia a dia, aquele que nos sustenta, Senhor, a tua palavra que nos faz, Senhor, levantar pela manhã e andar de cabeça erguida, porque somos filhos e filhas de Deus, e nós vamos marchar sobre esta terra, Senhor, proclamando que Deus é bom, e que Ele é o nosso Deus, e que Ele nos ama, e que Ele nos perdoa. Sim, Senhor, faça isso conosco, e nos sustenta, Senhor, nesse deserto que temos que atravessar, e ó Senhor, no lugar onde fomos plantados, onde o Senhor nos plantou, ó Senhor, que nós possamos florescer ali, que nós possamos frutificar ali, ó Pai, porque nós temos entendido, faça-nos entender, Senhor, que é neste lugar, aonde nós vamos prosperar, Senhor, na Tua presença. É a nossa oração nessa noite, Senhor, faça isso na minha vida, faça isso na minha casa, faça isso na minha família, na vida dos meus filhos, na minha vida, na vida do meu cônjuge, Senhor, faça isso na vida da tua igreja, na vida dos meus irmãos também, ó Pai. Nós abençoamos o teu povo, e que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos, vamos cantar esse cântico. No deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Cante mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.